Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vou aguardar o pessoal aqui entrando na live para nós iniciarmos mais uma aula da EBD neste domingo, tá bom? Vou aguardar o pessoal aqui entrando na live. Aguardar o pessoal entrando aqui. A live acabou de ser iniciada. Vou aguardar os alunos adentrarem aqui para a gente estar iniciando, tá bom? Só mais alguns segundos, alguns minutinhos. Nós já iremos iniciar a aula de hoje, tá? Nós já temos 6 pessoas online na live. Natália Brito. Fala, senhor Natália, manda aí um comentário pra gente. Pessoal, então, me deixa primeiro me apresentar a vocês. Meu nome é Eliseu Vicente Henrique. E essa live é uma live da EBD, Sala dos Jovens. E eu sou da igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Amanda 2, tá? E a aula de hoje da EBD, ela está baseada na lição que nós utilizamos, lição da CPAD. Esse aqui é a lição do segundo trimestre do ano de 2020. E o tema dessa revista é a Igreja Eleita, tá? E hoje, dia 12 de abril, nós iremos estudar a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Eu quero falar aí para vocês que entraram aqui, Pastor Gênesis, Ana Beatriz, Denair, Safira, Santos, Moisés, pessoal, todo mundo aí, paz do Senhor. Irmão Marco Nogueira, estou com saudade de vocês. Já temos aqui 13 pessoas na live dessa aula. A paz do Senhor a todos vocês, tá bom? Já quero também deixar para vocês aí uma feliz Páscoa, um feliz domingo de Páscoa, que vocês aproveitem bastante esse dia. Lembremos que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, e em brevemente Jesus retornará para buscar a sua igreja. Acabou de entrar mais pessoas aqui, a irmã Raquel Gomes, o Delcio Monteiro mandou para o Senhor, a paz do Senhor, irmão Delcio. Meus irmãos, vou pedir para vocês, aqueles que forem entrando na live, tá? Deixa aí o seu a paz do Senhor, deixa aí o seu olá. Lembrando aos alunos da Sala dos Jovens, deixe o seu presente aqui no comentário, tá bom? O Bruno Brito, o Toninho e a Bruninha estão para me auxiliar nessa questão. E eles estarão fazendo nota do nome de vocês para efetuarmos a presença, tá? Não esqueçam de deixar o presente de vocês, porque a presença de vocês é muito importante. Os irmãos aqui estão mandando a paz do Senhor. Irmã Jane, aí sim, Igreja Eleita. Que maravilha, né, irmã Jane? É um tema muito abençoado. Irmão Gilvan mandou paz do Senhor. Luciene, bom dia, na paz do Senhor. Irmã Jane mandou aqui, ó, feliz Páscoa, Jesus vive. A irmã Sônia acabou de entrar, a irmã Gislaine também acabou de entrar. Enfim, meus irmãos, estou muito feliz. Saudade de estar na sala de aula. O pessoal que é meu aluno na sala de aula jovem sabem que sou muito elétrico. Então, às vezes, o pessoal chega até com sono durante a aula e eu consigo despertar todo mundo, que eu já chego falando alto, já chego já eletrificando todo mundo já. Então, estou com a saudade de dar aquele abraço, dar aquele olá pro pessoal, aquele abraço mais animado e caloroso. Mas estamos aqui, mais uma vez, para aprendermos, para conversarmos e estudarmos acerca da palavra de Deus. Meus irmãos, antes de tudo, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário,
quiser acrescentar mais alguma informação, fique à vontade. Vamos utilizar aqui o comentário dessa live, tá bom? Vocês podem ficar à vontade, tá? Vou pedir mais uma coisa, os irmãos que estão entrando para assistir essa aula, meus irmãos, por gentileza, compartilhem. Hoje é um domingo de Páscoa e nós iremos falar nessa IBD acerca de Jesus. Então compartilhem para que o maior número de pessoas sejam alcançadas. A palavra de Deus seja anunciada, vidas sejam salvas pelo poder da palavra de Deus, tá? Então, meus irmãos, compartilhem essa live aqui, por favor, nos ajudem, tá bom? E vamos abençoar a nossa EBD. Meus irmãos, um outro aviso antes de eu iniciar o assunto da lição de hoje. Eu estou iniciando uma enquete, tá? Eu vou dar um start na enquete agora. E a enquete diz a seguinte questão, né? Quando experimentamos das bênçãos espirituais? Opção 1, aceitando a Jesus como Salvador. Opção 2, somente sabendo que Jesus existe. E opção 3, somente na eternidade. Essa enquete vai aparecer para você durante essa live, tá? Eu peço que quando essa enquete aparecer para os irmãos, que vocês respondam ela com muito carinho, tá? Aqui agora não tem certo ou errado, mas eu quero que vocês participem ativamente dessa aula, tá bom? Eu sei que nós estamos separados devido à distância, mas eu quero que vocês participem assim como se nós estivéssemos na sala de aula, tá? Lembrando, lição de número 2, revista da CPAD, tema da revista A Igreja Eleita. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. E o tema da lição é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Meus irmãos, por favor, me avisem também se o áudio está saindo legal. Me avisem também se a imagem está legal para os irmãos, tá bom? Os irmãos me avisem, por favor. Outro recado, a minha internet não está tão boa hoje, então se por acaso cair aqui a conexão ou o áudio ficar picotando um pouquinho, enfim, qualquer tipo de problema referente a isso pode ser o problema na minha conexão de internet, tá bom? Mas vamos orar, eu creio que vai dar tudo certo e nós iremos conseguir finalizar a live de hoje trazendo conteúdo aos irmãos. Pessoal, tem gente respondendo aqui já a enquete. 4 pessoas já responderam a nossa enquete. Pessoal que respondeu, muito obrigado. Manda aí no comentário, eu respondi. E vamos participar. Eu quero que vocês participem ativamente dessa aula, tá bom? Vamos lá então. Quem está com a sua revista, pega a sua revista e pegue também a sua Bíblia. E vamos lá iniciar o conteúdo da aula de hoje. Os irmãos que mandaram bom dia, que mandaram a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos vocês, tá? Nós temos agora, pelo que me chegou aqui a informação, 15 pessoas ao vivo na live. Certamente mais pessoas irão entrando ao decorrer da aula. Meus irmãos, vamos lá. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Efésios, como falei para vocês. E nós iremos ver o capítulo de número 1. Versículos número 3 ao versículo 4. E o versículo 9 ao versículo 14, tá? Dentre alguns versículos dessa lição que nós iremos ler, alguns deles serão tratados na próxima aula, tá bom? Mas já eu explico quais serão, por que serão e o tema desses versículos, tá? O pessoal tá entrando, a irmã Jade mandou aqui, eu respondi, irmã Jade, irmã Jane, muito obrigado pela sua resposta, tá bom? Pessoal, e quem receber, responda aí e manda no comentário que respondeu, tá? 5 irmãos já responderam a nossa enquete da aula de hoje. Vamos lá, meus irmãos. O texto áureo da lição diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verdade prática da lição diz: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais.
Agora eu vou ler com vocês, tá, a leitura bíblica em classe, todos os versículos que serão tratados nessa lição. Efésios 1, versículo 3 e versículo 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E agora, versículo 9 ao versículo 14. Versículo 9 diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Desculpa, meus irmãos. Versículo 11, prossigamos. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois de que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, lembrando, aos que entrarem, compartilhem essa live, deixem o seu comentário. Aos alunos da sala dos jovens, deixe o seu presente para que você não fique com falta, tá bom? E quando você visualizar uma enquete nessa live, por gentileza, responda essa enquete. Eu quero que os irmãos participem dessa aula novamente, como se nós estivéssemos presentes na sala de aula, tá? Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma colocação, fique à vontade nos comentários. Se eu não conseguir responder agora, devido ao nosso horário, né, o tempo é um pouquinho mais reduzido, eu estarei respondendo posteriormente, tá? E aos que chegaram, feliz domingo de Páscoa a todos vocês. Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo está vivo. Meus irmãos, vamos lá. Vamos dar início aqui ao conteúdo da aula de hoje. Pois bem, hoje o tema da lição é um tema muito bacana. O tema é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Mas vamos então, primeiramente, entendermos o que é esse tema, o que ele está nos trazendo. Primeiramente, nós iremos estudar acerca de um projeto divino. Quem esteve presente no trimestre passado está bem ciente referente a esse projeto divino e o que esse projeto representa para nós em Cristo Jesus. Mas aí, meus irmãos, desculpem, sublimidade, que é aí a primeira palavra. O pessoal mandou aqui, repete a enquete. Meus irmãos, a enquete vai aparecer para vocês no decorrer, tá bom? Ela está aqui ativa. No decorrer da aula, ela vai aparecer para vocês e aí vocês podem responder, tá bom? A sublimidade, então. Eliseu, o que é falar sobre algo sublime? Sublimidade é a qualidade do que é perfeito. É a qualidade de algo que é excelente. Então nós vemos que essas bênçãos espirituais, elas são perfeitas e elas são excelentes. Por que elas são excelentes? Bem, nós entendemos, quando tratamos sobre o assunto espiritual, que é algo que não provém de nós, é algo que provém de algo muito superior a nós, algo que provém do próprio Espírito, do âmbito espiritual.
Mas, pois bem, eu vou explicar isso mais posteriormente. Então, falei sublimidade, que é uma qualidade de algo que é perfeito e algo que é excelente. E bênçãos. Bênção, nós podemos dizer que é invocar a graça divina sobre algo ou alguém. Ou, resumidamente, bênção é uma providência divina. Eliseu, o que é providência divina? Nós podemos tratar da seguinte forma, bem resumidamente. Providência é tudo aquilo que vem para ser oferecido e para ajudar aquele que está necessitado. Ou seja, nós éramos necessitados de algo, de um projeto, de um plano. E então Deus, ele providenciou, ele nos deu o que nós precisávamos. E isso que ele nos deu foi dado de forma excelente, foi dado de forma perfeita. Por quê? Aí entra a questão de ser bênção espiritual. Eliseu, o que é bênção? Ou aliás, Eliseu, o que é espiritual? Espiritual é algo que é algo concernente ao espírito. Ou podemos dizer algo que é próprio do espírito, ou a ele pertencente. Nós vimos o que é sublimidade, é algo excelente, algo muito bom. Nós vimos o que é bênção, que é uma providência, algo que é oferecido àquele que está necessitado. E nós vimos o que é espiritual, algo que pertence ao espiritual. Pois bem, isso foi só para a gente introduzir o tema da lição de hoje, tá? O título da lição de hoje. Então, precisamos entender e lembrar que se é bênção, é algo bom. Quem não gosta de receber uma bênção, né? Nós sempre falamos, nossa, eu recebi uma bênção, sou muito grato por isso. Ah, Jesus, preciso tanto de uma bênção. Porque bênção é algo positivo. É algo que quando nós pedimos é porque nós estamos realmente precisamos. E quando essa bênção chega até nós, quando ou acontece conosco, nós ficamos felizes, ficamos agradecidos, porque bênção é algo positivo. Se é bênção, são coisas positivas. Se são espirituais, elas não provêm de nós, mas de Deus. Ou seja, é algo positivo, só que não provém de mim e não provém de você. Foi algo que nos foi dado por Deus, tá? E nós iremos tratar muito isso nessa lição de hoje. Algo muito bom que nós recebemos. E isso não veio de nós, isso veio realmente de Deus. Porque nós não teríamos a capacidade, não teríamos condições de oferecer e de fazer aquilo que foi feito por nós, tá bom? Pessoal, nós temos aqui algumas pessoas online na aula de hoje, acompanhem, continuem acompanhando, tá bom? E deixem aí o seu presente, que o Bruno Brito e o Tony e a Bruninha estão acompanhando para ver aqueles que estão presentes para aferir a presença de vocês, tá bom? Vamos lá então. Quando falamos sobre bênçãos espirituais, vocês saberiam me responder ou dizer pelo menos uma bênção espiritual? Ou o que vocês entendem por isso? Vocês conseguiriam dar algum exemplo de bênção espiritual? Coloque aí nos comentários, por favor. Depois, quem for colocando, eu vou lendo os comentários. Bênção espiritual. Você poderia dizer alguma bênção espiritual? Algumas pessoas responderam também a enquete. 7 pessoas responderam a enquete. Muito obrigado àqueles que responderam. E para você, se caso ainda não apareceu, quando aparecer, por favor, responda, tá bom? Lembrando, pessoal, meus irmãos, compartilhem a aula de hoje para que muitas pessoas sejam alcançadas, tá bom? Vamos lá, então. O tópico 1 da lição. O tópico 1 da lição, ele tem por tema a nova posição em Cristo. A nova posição em Cristo. E nós iremos tratar desse tema, a nova posição em Cristo, os subtemas desse tópico 1, tá? Pois bem, o apóstolo Paulo, quando ele inicia a sua carta aos Efésios, a partir do versículo 3, quando ele está começando agora a
no versículo 1 ao versículo 2, ele dá uma saudação aos irmãos, tá? E agora no versículo 3, ele faz algo muito interessante. Por quê? Geralmente, pode ser que ele se preocupasse já iniciar a sua carta trazendo um conteúdo doutrinário, ou um conteúdo ensinando aos irmãos acerca de alguma coisa, ou tratando algum assunto, e enfim. Mas nós vemos, como nós lemos no versículo 3, que o apóstolo Paulo inicia assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo inicia a carta aos Efésios, primeira coisa, louvando a Deus e bendizendo a Deus por tudo o que ele fez por nós. Isso é uma grande lição para nós. Isso é algo interessante que me chamou muita atenção. Ele já começa a sua carta antes mesmo de explicar qualquer coisa, antes mesmo de trazer alguma resposta, algum conceito. O apóstolo Paulo, ele já inicia: Bendito é o Deus. E Eliseu, o que é bendito? O que isso quer dizer? Pessoal, bendito significa digno de louvor. Quantos de nós não cantamos hinos, por exemplo, que tratam sobre isso, dignos de louvor, né? Nós estamos falando que ele é bendito. E por que nós falamos isso? Porque nós sabemos o que ele fez e nós somos agradecidos por aquilo que ele fez por nós. Então, é algo interessante. O apóstolo Paulo já inicia a sua carta bendizendo a Deus, nos dando um grande exemplo, mostrando que nós, antes de tudo, precisamos bendizer, dizer que ele é digno de louvor e adoração. Vamos lá então. Bênção espiritual. O apóstolo Paulo, então, ele termina dando esse louvor a Deus, né, essa adoração a Deus, e agora ele começa então a tratar de alguns assuntos interessantes. E fica a informação, eu acho muito bacana isso, diferentemente de outras cartas, o apóstolo Paulo aqui não está tratando de um problema específico ou tratando de alguma explicação específica concernente a algo que estava ocorrendo na igreja, né? Algum ensinamento que era muito necessário para algum problema ou alguma heresia. O apóstolo Paulo aqui na carta aos Efésios, ele traz coisas bem variadas e amplas para a igreja. Nós vamos ver que ao longo das aulas, muitos assuntos referentes à questão do dia a dia para nós. Ou seja, o apóstolo Paulo ele traz uma carta muito rica de informação com muitas variedades. E isso é muito bacana que nós vamos ver ao longo dessas aulas. Então, bênçãos espirituais. Nós podemos colocar algumas dessas bênçãos, podemos mencionar algumas dessas bênçãos. Por exemplo, vou falar duas aqui, só que essas duas primeiras, elas serão tratadas em outra aula, que será na próxima aula, que será ministrada pelo professor Otoniel. Lição número 3, né? Que é, primeira, Deus nos elegeu para sermos santos. E também nos predestinou para sermos filhos. Só que eleição e predestinação será o assunto da próxima aula. Então já te convido, não perca a próxima aula, que o nosso professor Tony estará trazendo assuntos referentes a esse tema, tá? Mas, pois bem, outras coisas que são as bênçãos espirituais. Deus nos fez agradáveis para si. Ele nos remiu por meio do sangue de Jesus Cristo, nos acolheu por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e garantiu a validade da sua promessa. Isso aqui, o que eu falei para vocês, são bênçãos espirituais que nós usufruímos, que nós experimentamos. Algumas dessas bênçãos, elas serão melhores explicadas ao longo das próximas aulas nesse trimestre. Então, não perca nenhuma aula, porque é um trimestre muito importante, que traz assuntos variados para a gente, tá? Então, ok. Tudo isso que eu mencionei são bênçãos, são coisas positivas. E nada do que eu mencionei aqui provém de nós. Elas iniciaram em Deus. Deus quem proveu, Deus quem fez, Deus que criou, Deus que planejou, Deus que projetou, Deus quem executou.
nós recebemos. Mas, ok, aí já entra, quando eu falei de receber, no subtópico 3 do tópico 1, quando diz sobre a nova condição em Jesus Cristo, né? A nova condição. Quando nós usufruímos dessas bênçãos espirituais, é porque nós estamos já em uma nova condição. Que nós podemos tratar aqui sobre a nova posição que nós temos em Cristo, né? Eliseu, qual é essa nova condição? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo em nossa vida como Salvador de nossas almas, Salvador de nossas vidas, nós adentramos a essas bênçãos espirituais. Por quê? Primeiramente, é algo do Espírito. E o ser humano, ele, caído no pecado, não tem condições que o seu espírito seja religado com o lado espiritual, com as questões de Deus por si mesmo. É necessário que ocorra uma justificação, é necessário que ocorra um novo nascimento e é necessário que o Espírito Santo habite em nós, que sejamos templo do Espírito Santo, para que aí então começamos a usufruir dessas bênçãos espirituais. Eu vi aqui que os irmãos que responderam à enquete de hoje, todos eles que responderam até o presente momento, colocaram aceitando a Jesus como um Salvador. E é isso mesmo. Nós experimentamos dessas bênçãos, nós somos remidos, nós somos lavados, nós somos perdoados, nós somos acolhidos, nós recebemos o Espírito Santo, posteriormente aceitarmos a Jesus como um Salvador das nossas vidas. Que é aí aonde o plano salvífico de Deus começa a operar dentro de nós. Nós somos, então, filhos de Deus. Quando somos filhos de Deus, primeiramente aceitamos a Jesus e somos então filhos de Deus, justificados, adotados como filhos, e o Espírito Santo começa a habitar em nós, nós começamos a usufruir então de todas essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários, tá bom? Eu estou à disposição para ajudá-los e responder as dúvidas que os irmãos tiverem, tá bom? Fiquem à vontade. A aula de hoje vai acabar às 10 horas, então eu tenho um pouco mais de 30 minutos. Eu vou adiantar aqui para o tópico 2, tá? Mas, meus irmãos, resumindo aqui o tópico 1, o que eu expliquei para vocês, tá? Falei que o apóstolo Paulo, então, ele inicia a sua carta dando louvor a Deus, dizendo que Deus ele é digno de louvor, e realmente ele o é, por tudo aquilo que ele fez por nós. Mencionei para vocês quais são as bênçãos espirituais, e nós iremos estudá-las ao longo desse trimestre. E falei da nova condição que nós temos quando aceitamos a Jesus. E quando então aceitamos a Jesus, é quando nós começamos a usufruir dessas bênçãos espirituais, tá? E aí, nós podemos adentrar ao tópico 2 da lição. Lembrando, é a lição de número 2, tá bom? O tópico 2 da lição diz assim: uma vida cristocêntrica neste mundo. Precisamos então nos lembrar que tudo o que nós somos vem de Cristo. E tudo o que fazemos é para adorá-lo. Assim como o apóstolo Paulo nos ensinou. Tudo que somos vem de Cristo. E tudo o que fazemos é para adorá-lo. É para bendizer ao nome dele. Então, meus irmãos, vamos lá. Tópico 2. O subtópico da lição tratando os próximos pontos. O apóstolo Paulo fala sobre a revelação do mistério. Mas, Eliseu, o que é essa revelação e o que é esse mistério? Esse mistério. Vamos lá para o versículo de número 9, tá? Efésios capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim o versículo de número 9. Vou ler aqui na revista, tá? Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Voltemos aqui. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo
o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. O subtópico 1 e o tópico 2 trata realmente sobre esse assunto. Revelação do mistério. O que é esse mistério? Bem, primeira coisa, o que é mistério? Mistério nós podemos resumir que é algo magnífico demais para ser compreendido. Mistério é algo magnífico demais para ser compreendido. Quer ver um exemplo? Jesus, quando ele estava pregando e ensinando os seus discípulos aqui na Terra, nós vemos isso várias e várias vezes. Jesus dizendo que eles não conseguiam compreender ou que eles não iriam compreender se ele falasse acerca de algumas coisas específicas, ou que ele falava e eles não entendiam. Nós vimos isso, né? Ou seja, o mistério é algo que é tão bom, é algo tão grandioso, tão magnífico, muito grande para ser compreendido. Então, esse é o mistério. Aí, nós vemos que o mistério que nós conhecemos foi o ministério, a morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus Cristo. Ou seja, Eliseu, qual é o mistério? O mistério é a própria obra redentora de Jesus. O mistério é o reino de Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo 9 sobre o mistério que nos foi revelado, foi o mistério da própria salvação. Mistério que por nós mesmos nós não conseguiríamos compreendê-lo. Nós precisávamos que Deus assim nos revelasse. E foi isso que ele fez. Ele nos revelou o mistério que é Jesus Cristo, o mistério da salvação, o mistério do reino de Deus. Então, e o conteúdo desse mistério é a intenção de Deus levar a humanidade em Cristo, o universo, tudo o que há no céu e na terra. Ou seja, esse mistério é o plano de Deus, que em Cristo se encabece todas as coisas. Esse é o mistério ao qual o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 9, o mistério da salvação, que nós precisávamos de Jesus para que nos fosse revelado. Vi que o pessoal mandou aqui um presente, o pessoal que chegou da sala dos jovens, manda presente aí, não fique sem a sua presença, tá bom? Beleza. Então, o apóstolo Paulo fala sobre o mistério que nos foi revelado, que é a própria salvação que nós temos em Jesus Cristo. E aí, posteriormente, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele fala sobre a plenitude dos tempos. Eliseu, o que é essa plenitude dos tempos? Vamos ler aqui o versículo número 10 para a gente conseguir entender? Pessoal, outra coisa, o áudio está bom e o vídeo está bom? Vocês estão conseguindo me ver certinho e me ouvir certinho? Manda aí no comentário, só para eu ter uma noção melhor, tá bom? Versículo 10 nos diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Ok, que bacana, né? Plenitude dos tempos. Ao pessoal que entrou aqui agora, eu estou falando aqui a lição número 2, o tópico 2 da lição, o subtópico 2, falamos sobre plenitude dos tempos, tá? Falei anteriormente, há poucos minutos atrás, sobre a revelação do mistério, que o mistério foi a própria salvação de Jesus Cristo. Ou seja, a revelação do mistério foi através de Jesus. Ok. E quando fala sobre plenitude dos tempos, esse é um assunto que às vezes muitas pessoas entram em confusão, porque nós vemos essa questão plenitude dos tempos em várias passagens bíblicas, né?
E aí nós precisamos compreender então o que o Paulo ele está tratando nessa perspectiva a igreja e tratando acerca do que ele está falando aqui, tá? O pessoal que mandou aí que o áudio tá bom, a imagem tá bom, muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Então, plenitude dos tempos. Primeira coisa, nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo escreveu aqui tempos, ele usou o tempos kairos. O que é esse tempo kairos? Kairos é o tempo de Deus, né? Poderia ser o tempo, o nosso tempo, mas aqui o apóstolo Paulo usa o tempo referente ao kairos, o tempo de Deus, o tempo divino, né? Que seria o tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. Ou seja, Eliseu, quando se fala sobre a plenitude dos tempos, assim também como nós vemos nos evangelhos, por exemplo. Quando fala aqui sobre a plenitude dos tempos, está tratando realmente do momento aonde o próprio Jesus Cristo está revelando o seu mistério, está revelando o reino de Deus, está fazendo e está cumprindo a obra que havia sido na eternidade planejada para a nossa salvação. Então, essa é a plenitude dos tempos. É o tempo aonde o próprio Deus está conosco, nos revelando e executando uma obra magnífica, uma obra excelente. Essa obra qual nós não conseguiríamos realizar por nós mesmos. Então, essa é a plenitude dos tempos. Vamos dizer assim, esse é o tempo magnífico, esse é o tempo ápice, aonde o próprio Deus está conosco, efetuando e realizando o projeto de Deus, que era o seu ministério terreno, o seu ensino terreno e, sobretudo, a sua morte e, posteriormente, a sua ressurreição, como nós estamos comemorando, por exemplo, a Páscoa hoje, né? A ressurreição de Jesus Cristo. Foi a plenitude dos tempos, porque Jesus esteve conosco. Jesus, o próprio Deus, se fez carne e habitou entre nós, tá bom? Então, isso é o que o próprio apóstolo Paulo está trazendo na carta aos Efésios, tá? E, ou seja, essa plenitude dos tempos, ela indica o tempo messiânico, que é Cristo, a cabeça da igreja e também é a cabeça do universo. Existem mais coisas sobre a plenitude dos tempos, eu falei aqui resumido. Dá para a gente linkar com outras situações, dá para a gente pensar na questão da plenitude completa dos tempos, que é o advento que irá ocorrer posteriormente, só que devido ao tempo eu não vou conseguir explicar com pormenores todas as questões que se diz sobre plenitude dos tempos ou dispensação da plenitude dos tempos, tá bom? Eu vou conseguir aqui só nessa aula, pelo menos, dar uma breve passada bem específico no versículo que nós comentamos, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, peço para que mande a sua questão, a sua dúvida. Se eu não conseguir responder agora devido ao tempo, eu vou responder posteriormente, tá bom? Então, beleza, pessoal. Nós vimos que essa revelação e essa plenitude, ela nos foi oferecida. Por isso que nós precisamos, então, ter uma vida cristocêntrica. Porque tudo isso que nós vimos, toda essa revelação, toda essa plenitude, ela não está, vamos dizer assim, ela não foi, isso não nos foi oferecido por nós mesmos, não foi algo criado por nós mesmos. Nós não teríamos capacidade, nós não teríamos condição de fazer isso por nós. Por isso que nós necessitamos ter e viver uma vida cristocêntrica, porque tudo que nós recebemos foi algo que foi feito, algo que foi efetuado pelo próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor. Daí a necessidade do que eu já falei, tudo que somos vem de Cristo, tudo que fazemos é para adorá-lo, tudo que nós temos vem dele, e nós precisamos reconhecer o que ele fez e o que é em nossas vidas.
Daí a questão do tópico 2 da lição, quando diz que nós temos que ter uma vida cristocêntrica neste mundo, tá? E aí, pessoal, eu só tenho agora 20 minutos para tratar o último ponto da lição, o último tópico da lição, e fazer um resumo do que eu já expliquei para os irmãos que talvez entraram durante a live, tá bom? Então, prosseguindo, se vocês viram que a lição está tratando muito a questão dos versículos, né? Tratei do versículo 3, lá no tópico 1, sobre que nós precisamos bem dizer e adorar a Deus. Tratamos o versículo 10, tá? Versículo 4, referente nos elegeu antes da fundação do mundo, por exemplo, será tratado pelo professor Otoniel, que inclusive está aqui online na live de hoje. Ele irá tratar esse assunto na próxima aula, tá? No próximo domingo. Tratamos aqui sobre o versículo 9, né? Descobrindo o mistério da sua vontade. Tratamos aqui o versículo 10, sobre a dispensação, né? Da plenitude dos tempos. Lembrando que eu falei algo bem resumido, referente a esse versículo especificamente. Não consegui ampliar o quesito plenitude dos tempos nessa live, porque é um assunto bem amplo e que exige uma maior explicação nos pormenores, tá? E nós vimos, agora nós vamos ver aqui, a partir do versículo 13, o versículo 13 e o versículo 14, que são os dois últimos versículos da base da nossa lição de hoje, né? Que aí adentra no tópico 3 da lição, quando diz sobre o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Lembra que eu falei para vocês que nós só usufruímos das bênçãos espirituais quando, primeiramente, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador? E logicamente, né? Aceitamos a Jesus e também nos arrependemos dos nossos pecados. Mas por que acontece depois disso? Porque é posteriormente a isso que o próprio Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. E nós vamos ver então agora o que esse Espírito Santo ele faz e como através dele nós usufruímos dessas bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Vamos lá então, tópico 3 da lição. Primeira coisa, vamos lá. Tópico 3 da lição, o subtópico 1 vai falar sobre o Espírito Santo. Selo do Espírito Santo. Primeira coisa, quando aceitamos a Jesus Cristo, nós somos marcados como propriedade de Deus. Nós somos marcados como propriedade de Deus, tá? Nós vemos aqui no versículo 13, eu vou ler com vocês. Também aliás, eu vou ler o 13, depois eu leio o 14 no próximo subtópico. Versículo 13 diz assim, olha, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Pessoal, detalhe, algo interessante que eu não falei para vocês, tá? Informação sobre essa carta aqui. Versículo 12, Paulo diz assim, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Versículo 12, o apóstolo Paulo está falando dos judeus. Quando ele fala nós, ele fala dos judeus. E nós vemos aqui no 13, ao qual eu acabei de ler, que é o tópico 3 da lição, que ele diz, em quem também vós. Ou seja, ele está aqui tratando sobre os próprios gentios. Verso 12, nós, judeus. Verso 13, vós, os gentios. Então, em quem vós, os gentios, estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Nós vimos que, antes de sermos selados, nós precisamos ter crido em Jesus Cristo. Então nós ouvimos
a palavra da verdade, nós ouvimos o evangelho da salvação, nós cremos e aceitamos a Jesus, e aí sim, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Pois bem, o que é esse selo? O que é ser selado? Eu disse para vocês rapidamente anteriormente, né? Pessoal, selo. Na antiguidade, o selo era um sinal de propriedade, um sinal de posse. Quando um senhor ia mostrar que ele tinha, por exemplo, o domínio, por exemplo, sobre algum escravo ou algo semelhante a isso, ele colocava um selo. Ele furava a orelha, enfim, né? Outras culturas faziam outras coisas diferentes, mas no caso colocava alguma marca que representava aquela pessoa, aquele escravo ou aquele animal tem um dono, e o dono é fulano de tal, o dono é X pessoa. E aqui trazendo para o mesmo contexto, o apóstolo Paulo usa esse conceito, esse costume naquela época para dizer, olha, quando você aceita a Jesus, você então agora é marcado. E aonde as pessoas te veem, elas veem que você possui um dono. E esse dono é Jesus Cristo. Esse dono é o próprio Deus. Ou seja, quando fala que nós somos selados com o Espírito Santo, está dizendo, agora vocês são propriedade do Espírito Santo de Deus. Por quê? Nós somos morada dele. Nós entendemos isso. Nós somos morada do próprio Espírito Santo, ou seja, nós somos selados por ele. Nós somos posse agora do próprio Deus. Então Deus nos marca em Cristo como aqueles que o pertencem. Isso é o selo do Espírito Santo, é a marca. É a marca de termos um dono. E não é apenas uma marca qualquer, mas é uma segurança. Que é o que nós vamos ver aqui, olha, por exemplo, o Espírito Santo testifica que nós somos filhos de Deus. Quer ver um exemplo? E aliás, não apenas que somos filhos, mas também testifica acerca da nossa salvação. Quer ver um exemplo? Alguma vez alguém já te perguntou, por exemplo, eu vou colocar aqui o Bruno Brito. Bruno Brito mandou aqui um glória a Deus e a Ana mandou um amém. Bruno Brito e Ana. Por exemplo, alguém chega para o Bruno ou para a Ana e diz assim, você é salvo? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você usufrui como filho de Deus das bênçãos espirituais? Não sei se já aconteceu com eles ou aconteceu com os demais que estão aqui online na live de hoje. Talvez, quando te fizeram essa pergunta, ainda mais, né, depois daquela pregação mais fogo, né? Você começa a pensar, você começa a lembrar das coisas que você não tem feito corretamente. Você talvez pense nos pecados que você cometeu. Você pensa, mas eu não estou sendo bom o suficiente, eu não estou fazendo o máximo suficiente. Só que aí, ao mesmo tempo, quando você pensa isso, você pensa, bem, peraí. Só que mesmo não sendo bom, mesmo tendo pecado, peraí, eu pedi perdão. Eu estou na presença de Deus. E o Espírito Santo ainda está em mim. Porque eu sinto esse Espírito Santo dentro de mim. Então, poxa vida, se ele está em mim e eu sinto ele dentro de mim e ele ainda está ativo em mim, aí nós logo pensamos, então eu sou salvo pela misericórdia de Deus. Ou seja, o que eu quero trazer sobre isso? Que o Espírito Santo é a nossa garantia, o que nós vamos ver posteriormente. O Espírito Santo ele testifica que nós somos filhos de Deus e ele testifica da nossa salvação em Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos que ele esteja cada dia mais presente em nossa vida. Quanto mais presente o Espírito Santo está em nossa vida, mais certeza nós temos da nossa salvação. Não pelo que fazemos. Não, eu não vou falar que eu sou salvo porque eu sou bom, porque eu canto, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu faço N coisas, porque eu não peco, porque
sei lá, X coisas. Não, eu não falo que eu sou salvo por isso. Eu sei que eu sou salvo porque um Espírito Santo habita dentro de mim. E quanto mais eu deixo que ele me encha, quanto mais eu permito que ele trabalhe, mais certeza eu tenho da minha salvação. Bruno Brito perguntou assim: Eliseu, uma vez selado, é possível perdê-lo? Sim. Mas por que sim? Será algo tratado na próxima lição pelo nosso Daniel, tá? Mas vamos lá. Ele colocou aqui, eu entendi o que ele tinha respondido, né? Selo igual salvação. Eu não vou explicar os pormenores desse assunto, porque senão o Tony vai ficar bravo comigo. O Tony tá aqui na live online, vai ficar bravo comigo, porque eu vou dar a resposta que eu acho que ele deve estar muito animado para nos trazer amanhã, né? Mas nós entendemos que nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar até o fim, assim como a própria palavra de Deus nos diz. Precisamos tomar cuidado e vigiar para que ninguém roube a nossa coroa. O que seria isso? A salvação. Nós precisamos tomar cuidado. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Ou seja, nós entendemos, ó, o Tony falou, vou ou não. Ah, Tony, tu vai. Eu vou fazer um montão de perguntas pro Tony aí. Pessoal, já marca no caderno aí essa minha explicação, tá? E aula que vem, fica à vontade, faz um montão de perguntas pro Tony. Tony, tá até aqui na minha biblioteca aqui, ó, sobre arminianismo, aqui o livro sobre arminianismo. Vou fazer para você várias perguntas aí, cara. Se preparem. Mas, pois bem, então nós entendemos, resumidamente, que sim, você pode perder a salvação se você não vigiar, se você não estiver de sinceridade, total sinceridade na presença de Deus, se você não se manter firme, não se manter em pé, se você não tomar cuidado, tá? Mas por quê? Aí o nosso amigo Tony, professor Tony, estará nos respondendo na lição que trata realmente sobre eleição e predestinação, tá? Que é os versículos que eu mencionei aqui. Pois bem, então entenderam? Pode perder, né? Mas o porquê nós na próxima aula, tá bom? Vamos lá então. Para acabar aqui, eu tenho poucos minutos, tá? O penhor da nossa herança. Eu falei para vocês antes que o Espírito Santo também é a garantia da nossa salvação. Se nós temos ele, nós somos salvos e nós podemos descansar em Jesus Cristo também, porque nós temos algo que assegura a nossa salvação, que é o quê? O Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo fala sobre penhor, aqui no grego, está trazendo o verbo, né, a palavra arabon. O que é arabon, Eliseu? Que negócio estranho é esse? Isso significa, quando ele quis dizer penhor, aqui está falando sobre depósito, garantia ou primeira parcela. Ou seja, quando você quer assegurar o pagamento de algo, quando você quer comprar algum bem, alguma coisa, você às vezes tem que dar uma entrada, não tem que dar uma entrada para assegurar, olha, eu estou dando aqui essa entrada porque eu estou me comprometendo, estou afirmando a você que eu vou pagar isso, ou que isso será efetuado, que isso será concretizado. Isso é o próprio Espírito Santo. Por exemplo, aqui na questão da salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Ele é a garantia que em Jesus nós seremos arrebatados, que a igreja será arrebatada, que a igreja será salva, que nós teremos eternidade, porque o Espírito Santo, ele é a nossa garantia. O Bita que falou aqui, ó, entrada ou avivalista, bacana. Eu não vou conseguir falar tudo aqui porque o tempo tá acabando já, tá bom? O tempo já tá acabando e eu tenho que finalizar aqui o que eu queria. Tá? Opa! Pessoal, aqui ó, na live o Moisés mandou, pode estender sua aula, tempo de até 10h30. Olha que maravilha, pessoal. A aula ia acabar às 10, ganhamos meia hora ainda para nós tratarmos
vários assuntos aqui concernentes à lição de hoje. Maravilha, glória a Deus. Beleza, então essa palavra, ela era muito utilizada nas transações comerciais. Hoje, acho que nem tanto, né? É difícil a gente ouvir sobre penhor, penhorar alguma coisa, mas na antiguidade era algo muito utilizado nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo, né? Nosso pastor trouxe até uma série de lições acerca desse assunto, e algo que eu gostei muito, que ficou bem fixado na minha mente, né? Antigamente, coisa de grande valor. Só que você precisava dar ao banco ou dar à pessoa que ia te vender isso alguma segurança, que você iria voltar para pagar essa dívida, ou que você iria realmente garantir. Eu vou pagar isso, eu vou manter minha palavra. Como é que era? Bem, geralmente as pessoas davam algo de valor. Por exemplo, elas davam algo que estava na família delas há décadas, há gerações. Elas davam uma quantia em dinheiro, davam, sei lá, algum diamante, alguma coisa de valor que realmente fosse importante para essa pessoa. E era tão importante que ela fazia questão de vir buscar novamente para não perder aquele bem que ela tinha, aquele algo de valor. Então, isso era uma prática muito comum, né? Não se tinha, muitas das vezes, a questão de contrato, a questão jurídica, legal nessa questão. Então, era só você dar algo de valor. Ah, você quer comprar tal coisa, você quer tal coisa, tá bom. O que você tem de valor? Me dá, vou deixar aqui guardado, e quando você pagar essa dívida, eu te devolvo. E se você não pagar essa dívida, aquilo que é de valor para você, eu vou vender. Bom, o Tony mandou aqui. Deixa eu até ver aqui, ó. Pessoal, o Tony mandou assim, ó. Eliseu, lembrando também que todo jovem judeu que iria pedir uma moça judia em casamento, ele ia até a sua casa, selava o noivado e deixava um penhor como garantia que ele voltaria para levá-la, para realizar o casamento. Até isso acontecer, ele voltava para a casa do seu pai para preparar o casamento. E olha que interessante. Tony, muito obrigado, viu? Que às vezes a gente vai falando, a gente esquece dos assuntos, esquece às vezes de trazer alguma explicação. Interessante que o Tony falou sobre casamento. O noivo vai então selar o seu noivado com a sua noiva. Ele deixa um penhor como garantia que ele irá voltar para buscar a sua noiva para que eles então concretizem o seu casamento. O que isso lembra a vocês? Isso por acaso lembra alguma coisa a vocês? Manda aí nos comentários. Vocês lembraram quando o Tony escreveu isso e quando eu mencionei sobre o próprio casamento de Jesus com a sua igreja, deixando aqui então a garantia que é o próprio Espírito Santo? Algo muito interessante, né? Manda aí nos comentários o que vocês acharam dessa explicação do Tony. Algo muito bom que ser a nossa live de hoje, tá? Lembrando aí, ó, o Brito falou, deixem o seu presente aqui para contabilizarmos a presença. Nós estamos aqui, segundo a informação que eu tenho, são 12 pessoas na live online. Muito obrigado a todos vocês que estão na live. Dúvidas? Pode mandar. Se não souber responder, tem um Tony aqui, tem um Brito aqui para ajudar também. Podem, assim como o Tony, pessoal, mandar mais coisas para acrescentar a explicação. Eu quero que todos vocês entendam aquilo que está sendo tratado na aula de hoje, tá bom? O versículo 4 vai tratar aqui sobre a questão o penhor da nossa herança, como nós já estamos vendo, né? Vamos lá, aqui o Marcione fez uma pergunta aqui. Eliseu, eu receber
receber o batismo no Espírito Santo significa eu estar selado? Interessante. Antes de eu responder aqui, pessoal, o que é que vocês acham? O que é que vocês acham aí? Manda aí no comentário. O Marciano fez uma pergunta muito bacana. Se o batismo no Espírito Santo significa estar selado com o Espírito Santo. Manda aí o que vocês acham, que eu já vou responder essa pergunta, tá bom, Marcione? Beleza, então. O versículo, cadê? Deixa eu só me achar aqui. Aí o versículo 14, né? Como eu li com vocês, que é o último aqui, né? Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. O Bruno Brito mandou aqui, ou apenas ter o Espírito Santo significa estar selado. E aí, pessoal, o que vocês acham? O Marciano perguntou assim, se ter o batismo no Espírito Santo significa estar selado. E o Bruno Brito perguntou, fez uma colocação, uma pergunta, né? Ou se apenas ter o Espírito Santo significa estar selado. Interessante. O Marcelo mandou aqui, beleza. Vamos lá, então. Pessoal, primeiramente, vamos lá. Espírito Santo. Eu não vou conseguir falar sobre toda a pneumatologia, né? Que é a doutrina do Espírito Santo, porque senão o tempo vai ficar muito extenso. Eu não vou também conseguir falar sobre todos os pormenores acerca desse assunto. Aqui, ó. O Bruno Brito já perguntou. O Bruno Brito falou, bota uma enquete. Pera aí, então. Eu vou pausar aqui essa enquete, tá? Pausei. Eu vou a nova, então. Mandaram aqui também no meu WhatsApp. Deixa eu ver o que mandaram aqui no meu WhatsApp, pessoal. Bacana. Mandaram para mim aqui algumas referências. Legal, viu? Beleza. Mandaram para mim aqui algumas referências muito bacanas. Vamos lá, então. Selo com o Espírito Santo. Vou criar uma enquete aqui agora. Selo com o Espírito Santo. Opção 1. Vou colocar aqui. Batismo com o Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Aceitando a Jesus, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Opção 1, eu coloquei batismo no Espírito Santo, quando você recebe o selo. Opção 2, aceitando a Jesus. Eu vou mandar um... Deixa eu ver aqui. Vou salvar aqui, ó. Vamos lá. Lancei a enquete aí para vocês. O que vocês acham aí? Selo com o Espírito Santo é quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós aceitamos a Jesus. O Tony mandou aqui João, capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Valeu, Tony. Muito obrigado pela referência, tá bom? A Ana também me mandou aqui algumas referências muito bacanas. Pessoal, se tiver mais alguma dúvida, pode mandar, tá? Tá eu aqui, tá o Tony, tá o Brito, tá o pessoal, todo mundo aqui empolgado. Nós estamos para conversar, para dialogar acerca da palavra de Deus, tá? Já tivemos aqui 2 respostas. 2 pessoas responderam. Pessoal, se aparecer para vocês, 3 respostas, tá? 3 respostas. Que bacana, hein? Que bacana. Mas vamos lá então, 3 respostas. Vamos lá. Vamos voltar aqui então.
4 respostas. Aí que bacana. O pessoal tá animado e tá respondendo. Vamos lá, voltar aqui sobre a questão das bênçãos espirituais. Ser selado com o Espírito Santo é uma bênção espiritual. Que é a última, que foi selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Então nós sabemos que isso é uma bênção espiritual. O irmão Gilvan também deu aqui a resposta dele, aceitando a Jesus. Mais 5 pessoas mandaram aí no questionário. Pessoal, muito obrigado por aqueles que estão respondendo, tá? A Ana me mandou aqui algumas referências muito bacanas. Vamos lá, então, para essas referências também. Deixa eu ver aqui. Ela mandou. Eu vou abrir a minha Bíblia agora, tá? Para a gente ler junto o que a Ana me mandou aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar a minha King James. Vamos lá. Abram comigo a Bíblia de vocês lá em Efésios, capítulo 1, que nós já estamos estudando, só que é uns versículos um pouquinho para frente do que nós começamos hoje, né? Que aí, aliás, é o 11 e o 14, que já está aqui na lição, né? Eu vou ler da revista mesmo. Versículo 11 ao 14. Nele digo, em quem também vós fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, judeu, tá? Beleza? E também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que nós havíamos conversado anteriormente, só que aí me mandaram mais referências, e nós vamos ler as referências que o pessoal mandou. Quem quiser, fica à vontade e manda aí mais referência, tá? Vamos lá para Romanos. Romanos, capítulo número 8. Romanos, capítulo 8. Abre aí sua Bíblia. A Ana mandou aí o que eu acabei de ler para vocês, que é um dos versículos que está aqui na leitura bíblica em classe, tá? E aí, Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao versículo 16. Romanos 8, 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bem, Eliseu, quando eu passo a ser filho de Deus? Lembra que eu falei no começo da aula, quando nós aceitamos a Jesus, que nós somos justificados, nós nascemos de novo, e nós somos adotados como filhos de Deus? Então, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes um espírito de servidão, para novamente temerdes, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, 6 pessoas já responderam aqui a nossa enquete. Todos os que responderam aceitando Jesus. Detalhe, né? 6 na enquete aqui e mais um, o irmão Gilvan, que nos respondeu também. Pois bem, tudo que vocês falaram é isso mesmo, está certo. Falar de selo referente ao Espírito Santo, a propriedade, nós somos filhos de Deus quando nós aceitamos a Jesus e nos arrependemos de nossos pecados. Batismo no Espírito Santo, nós já tivemos uma aula sobre isso, se eu não me engano, há uns 2 trimestres atrás. Eu acho que é este, né, Brito? Foram 2 trimestres atrás que nós vimos sobre esse assunto. Ainda bem
vai aumentar uma segunda bênção, mas não é a característica de sermos selados com o Espírito Santo. Porque selo é sinal de propriedade. E eu fui batizado com o Espírito Santo quando eu tinha aos meus 15 anos de idade. Eu não fui selado com o Espírito Santo quando eu fui batizado com os meus 15 anos de idade. Porque antes disso, eu já tinha aceito a Jesus, já era batizado nas águas. Então, olha, eu já era batizado nas águas. Aliás, antes disso, já tinha aceitado a Jesus como Salvador da minha vida, já tinha sido batizado nas águas, mas não era batizado no Espírito Santo. Mas eu era filho, eu era selado com o Espírito Santo, porque o selo é referente a todos aqueles que são filhos de Deus, salvos na pessoa de Jesus Cristo. Batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção, é algo que realmente, sim, vem para nos abençoar, é algo que vem para nos ajudar na caminhada, para nos fortalecer, mas não é o símbolo de propriedade. O símbolo de propriedade é o quê? Você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, fazendo morada dentro de você. E isso acontece quando você aceita Jesus, abre a porta do seu coração e deixa ele reinar na sua vida, tá bom? Marcione, tá respondida aí a pergunta que eu coloquei aqui com essas referências, mas com o que o Tony e o Brito e a Ana também colocaram aqui e nos ajudaram? Certinho? Todo mundo aqui, nós tivemos 7 respostas na nossa enquete e as 7 respostas foram em cima dessa questão, aceitando a Jesus. E é isso mesmo. É muito bom sabermos que quando nós somos resgatados por Jesus, nós somos selados pelo seu Espírito Santo. Nós temos a sua presença em nós, nós temos a ajuda que ele nos dá, nós temos a certeza da nossa salvação, nós temos certezas que somos filhos de Deus e nós temos garantia de salvação, porque ele está conosco e ele é a garantia que brevemente Jesus irá voltar para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Pessoal, mais alguma colocação, mais alguma dúvida? Como Eliseu respondido, pessoal, para que vocês consigam sempre crescer nesse assunto, né? São coisas às vezes complicadas, complexas. Eu quero deixar para vocês aqui uma dica. Vocês sabem que eu gosto de ler alguns livros. Deixa eu ver aqui se eu acho. Achei. Tá aqui. Eliseu, como é que eu posso entender melhor sobre a questão do Espírito Santo, o trabalhar dele? Então, vocês, é sempre bom nós lermos uma teologia sistemática. Essa aqui é uma teologia sistemática de introdução, tá? Deixa aqui vocês aqui, ó. Que é da Assembleia de Deus. Então, é bom ler isso aqui, porque às vezes nos vem essas dúvidas, né? Mas como é que é o selo? Como é que isso acontece? Batismo com o Espírito Santo. Como é que isso acontece? O que é isso? Batismo nas águas, novo nascimento. Como é que eu posso entender os pormenores desse assunto? Então, é bom sempre nós lermos uma teologia sistemática. Essa aqui é uma de ordem pentecostal da CPAD, Eurico Bergsten, eu recomendo, tá bom? É uma de entrada, mas é muito boa, tá? Só para ficar uma dica, para que a gente sempre continue crescendo, tá? No conhecimento teológico, se encaixa cada pecinha no nosso quadrado, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, a aula tá muito boa, mas tá quase acabando. O pessoal mandou aqui, glória a Deus, amém. Vitor mandou aqui, aula abençoada, muito obrigado. Irmã Denise, a paz do Senhor, mandou aqui 2 mãozinhas, muito obrigado, viu? E eu
da lição de hoje, tá? Marcione mandou ótima aula. Marcione, muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá? E a aula está sendo muito boa porque vocês também estão participando. E nós estamos interagindo e vocês estão dando ideias, perguntando questões. E Deus está ajudando e Deus está nos abençoando, tá? O Everton mandou aqui, muito bom, brother. Cara, muito obrigado mesmo, tá? Pessoal, então, vamos aqui caminhar para uma questão resumida. Vamos resumir aqui um pouquinho o que nós vimos na aula de hoje, porque alguns irmãos adentraram no meio da aula ou algum momento depois. Eu não quero que ninguém perca o que foi explicado, tá? Nós vimos, então, sobre o capítulo 1, a partir do versículo 3 ao versículo 14 da carta de Paulo aos Efésios, tá? Nós vimos que Paulo, então, ele abre essa carta antes mesmo de trazer assuntos doutrinários e teológicos. O apóstolo Paulo, ele trata sobre a adoração. Ele fala que bendito é o Deus. Ele diz que digam de louvor. Paulo já inicia a sua carta adorando a Deus. Porque, certamente, assim como nós, o apóstolo Paulo reconhecia que tudo que nós temos, todas as bênçãos espirituais que nós usufruímos, elas são em Cristo Jesus. E se são espirituais, elas provêm de Deus, tá bom? E aí, nós prosseguimos nos demais tópicos da lição. E aí nós falamos sobre as bênçãos espirituais, que é inclusive algo que o próprio Marciano mencionou, né? Sobre estar selado com o Espírito Santo. Estar selado com o Espírito Santo é uma bênção espiritual em Cristo Jesus. A garantia da salvação é uma bênção espiritual. Perdão dos pecados, remissão dos nossos pecados, a revelação do reino de Deus, a revelação da palavra de Deus é sim uma bênção espiritual. A salvação, enfim, tudo isso que eu mencionei para vocês agora faz parte das bênçãos espirituais. E tudo isso, pessoal, qual é o objetivo? Aonde isso tudo culmina? Na salvação. A maior bênção espiritual que eu e que vocês podem usufruir é a salvação em Jesus Cristo. Todas as bênçãos que nós temos é para a nossa salvação na pessoa bendita de Jesus, tá? Nós vimos sobre a nova condição, ou seja, quando eu estou no mundo de pecado e eu aceito a Jesus, quando eu estava no mundo de pecado, eu era, vamos dizer assim, eu era inimigo de Deus. Eu era afastado de Deus. Agora, quando eu me aproximo a Jesus, aceito Ele na minha vida, me arrependo dos meus pecados e automaticamente sou justificado e, enfim, o Espírito Santo começa a habitar em mim, eu sou colocado em uma nova posição, uma nova condição. De inimigo, eu passo a ser filho. De distante, eu passo a ser. Em Jesus, nós temos uma condição. Nós somos filhos, então, nós somos salvos em Jesus Cristo. Pessoal, pode mandar mais coisas enquanto eu vou explicando aqui, isso para resumir a lição, tá? E aí depois nós vimos que realmente nós precisamos ter uma vida cristocêntrica. Por quê? É aquela história que eu falei para vocês sobre do apóstolo Paulo. Nós precisamos olhar para Jesus, glorificar a Jesus, porque tudo que temos, tudo que somos, não provém de nós. Isso é dom de Deus. Isso foi uma provisão de Deus, foi uma bênção de Deus, foi algo que Ele fez por nós. Daí a necessidade de nós termos uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristo é a nossa salvação. Cristo é o que nós precisamos, tá? E aí, quando eu expliquei isso para vocês, deixa eu ver aqui se o pessoal mandou mais coisa. Eu falei mais sobre a revelação do mistério. Que mistério, né? Nós vimos que as pessoas não compreendiam o que Jesus explicava muitas vezes. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre essa revelação, está falando realmente sobre o momento onde o próprio Deus ele revela o mistério do reino dos céus, onde o próprio Deus revela algo que é grandioso, que é a salvação em Jesus Cristo, que é a vida eterna, que é o reino dos céus, que é tudo aquilo que Jesus pregou para nós. E essa revelação do mistério, ela veio através de Jesus Cristo, veio através do seu ministério,
veio através da sua vida, né, da sua morte, da sua ressurreição. E aí, Deus então nos abriu para enxergarmos a revelação do mistério da salvação na pessoa de Jesus. E aí também nós vimos que, enquanto isso estava acontecendo, nós estávamos vivendo a plenitude dos tempos. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos sobre a plenitude dos tempos. Só que lembrando que quando falamos sobre a plenitude dos tempos, é um âmbito bem amplo. Nós precisamos colocar aqui cada coisa certinho no seu momento específico, tá? Pode muitas vezes estar se tratando a um outro período, mas aqui a lição de hoje nós estamos tratando sobre a revelação do mistério de Jesus, aqui Jesus na terra, o seu ministério terreno, tá? Que aí foi também a plenitude dos tempos, tá bom? É um assunto realmente bem complexo, e às vezes a gente discutir sobre a plenitude dos tempos pode dar alguma confusão se nós adentrarmos em todos os pormenores, em todos os aspectos, sendo da soteriologia, sendo da escatologia, enfim, tá? E aí, depois que nós falamos sobre essas questões, né, que Jesus aqui então nos revelou o mistério de Deus, e enquanto ele estava aqui foi um tempo maravilhoso, um tempo de revelação, o tempo ao qual nós não imaginávamos que seríamos dignos de receber. Então, depois nós vimos sobre o selo do Espírito Santo, que é onde o pessoal perguntou bastante coisa aqui, se esse selo é o batismo, e nós vimos que não, que esse selo é quando nós aceitamos a Jesus, e o Espírito Santo, então, ele habita dentro de nós, e nós somos feitos filhos de Deus, tá? Esse é o selo. Nós vimos que o penhor, então, ele é a garantia de salvação que nós temos por conta do próprio Espírito. E aí, só para ler para vocês, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, né? Nesse último tópico. E aí, o tópico 1, ele fala assim, né? Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador, assim como isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo 7 e versículo 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, assim como está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e versículo 23. Aqui nós vimos algumas das coisas importantíssimas que o Espírito Santo tem papel fundamental em nossas vidas, né? Nós vimos que ele convence o homem do pecado, nós vimos que ele nos ajuda a permanecermos na presença de Deus, nós vimos que ele nos convence da juíza, né? Da justiça e do juízo, nós vimos que ele produz em nós um verdadeiro relacionamento com Deus, ou seja, a atuação do Espírito Santo. Esse selo do Espírito Santo é algo indispensável em nossas vidas. Falar que aceitou a Jesus em sua vida, mas não tem o Espírito Santo, não é usufruir de salvação. Falar que é salvo, mas não tem o Espírito Santo habitando dentro de si, não é isso. Isso é um contrassenso. Nós somos salvos quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque para recebermos esse Espírito, nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos nos arrepender. E através dos processos salvíficos, ele habita dentro de nós e ele vai removendo tudo aquilo que havia de ruim. Nós vimos, por exemplo, na aula passada, no trimestre passado, quando falamos sobre corpo, alma e espírito. Eu disse para vocês que quando o nosso espírito está ligado ao Espírito Santo de Deus, é algo automático.
esse Espírito, então, ele vai atuando na nossa alma, que é o interior do nosso ser, são os sentimentos, os pensamentos, que é tudo aquilo que está no nosso coração. E quando, então, nós estamos ligados a esse Espírito, e ele começa a trabalhar, mudar dentro de nós, a nossa alma, o nosso caráter, enfim, começa realmente a nos transformar, essa transformação ela é nítida para fora, né? Até o pastor perguntou uma vez na live da EBD, eu até brinquei, né? Falei que é um processo de dentro para fora. E é realmente. Então, para que esse processo de dentro para fora aconteça, nós precisamos sim estar selados pelo Espírito Santo. Ou seja, não existe salvação se nós, primeiramente, não aceitarmos a Jesus Cristo, se nós não nos arrependermos, e através disso, como consequência, termos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, que nós vimos que ele testifica que nós somos filhos de Deus, tá? Eu vi aqui que o pessoal entrou, a irmã Débora Araújo, lá do Terra de Santo Antônio, Maria Camargo da Sede entrou, e o nosso pastor Idelmar Souza. Pastor Idelmar, depois dá um passinho pra gente, tá bom? Pessoal, a aula está acabando, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ser claro com vocês nessa live, tá? Às vezes nós ficamos preocupados, porque como não existe às vezes aquela interação da fala, né, em tempo real, que alguém tenha ficado com alguma dúvida, ou que talvez nós, professores, tenhamos nos expressado de alguma maneira equivocada, ou que gerou mais dúvida em vocês, tá? Mas eu espero realmente, como o Wagner acabou de entrar, espero realmente conseguir claro, tá? Qual é o objetivo, então, da aula de hoje? Nós vermos algo magnífico, que nós não conseguiríamos fazer. Através disso, nós temos a possibilidade de salvação. Então, para isso, para usufruir dessa possibilidade de salvação, para usufruir das bênçãos espirituais, devemos aceitar a Jesus, devemos nos arrepender de nossos pecados e ser morada do Espírito Santo. E aí, depois disso, o Espírito Santo ele vai então iniciar uma obra magnífica dentro de nós, nos moldando, nos transformando, nos ajudando para que nós alcancemos a qualidade ao qual ele deseja para nós. E quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, que nós vimos que o Espírito Santo ele é a nossa garantia de salvação. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós estaremos então em plena comunhão, nós estaremos em plenitude na presença de Jesus Cristo, amém? Então, o Espírito Santo tem uma grande tarefa, ele tem um grande objetivo a operar dentro de cada um de nós. E quando esse objetivo é alcançado em nós, quando ele está nos lapidando, nós estamos experimentando das bênçãos espirituais mediante a salvação, ao arrependimento em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Pessoal, muito obrigado pelos comentários de vocês. O pastor Damar mandou amém. O Brito falou, Deus continue abençoando a sua vida. Professor Eliseu Vicente Henrique, muito obrigado. Eu sou carente das orações de vocês, tá bom? Que Deus continue nos abençoando, nos dando graça. A todos, tenham um ótimo domingo. Lembrando que hoje é Santa Ceia. E não se esqueçam de logo mais ver o encerramento da nossa EBD, que nós teremos também mais informações novamente sobre a Santa Ceia, tá bom? A todos um ótimo domingo, feliz Páscoa, e Jesus Cristo ressuscitou, e Jesus Cristo está vivo. Por isso, nós podemos, assim como Paulo no versículo 13, dizer que ele é digno de louvor, que ele é digno de adoração. Amém, pessoal? Muito obrigado. Não percam o encerramento. Bom, fique com Deus. Até mais.